Olá, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo de hoje vou mostrar algumas dicas importantes para vocês antes de iniciar um serviço no Cord Cloud, mostrar um pouquinho também da plataforma, como é que ela funciona, como que você pode buscar informações de centrais, né? E dar algumas dicas também relacionadas aos módulos, beleza? Bom, para quem não conhece, essa é a plataforma Cord Cloud. É uma plataforma hoje bastante conhecida no Brasil e fora do Brasil também. Se a gente vir aqui em central de serviço, né? A gente tem mais de 740 profissionais conectados na plataforma. E descendo um pouquinho aqui embaixo, a gente tem a quantidade de centrais que contrataram o Cord Cloud para fornecer serviço de terceirização, né? A vantagem disso para nós, consumidores da plataforma, é que a gente pode se vincular a outras centrais fora do nosso estado ali, fora da nossa cidade, e conseguir realizar projetos fora do nosso nicho ali, né? Então, se eu consigo atender uma região, com o Cord Cloud eu consigo atender outras regiões, e não precisar pagar um transporte para poder transportar meus módulos que eu faço na minha marcenaria. Eu posso terceirizar numa região que eu não atendo, mas posso fechar um serviço lá, encontrar uma central, realizar um projeto terceirizado e pedir para essa central enviar na casa do meu cliente, eu conseguir montar na casa do cliente sem eu precisar produzir na minha marcenaria, né? Então aqui a gente consegue visualizar ó, todas as centrais que utilizam o Cord Cloud. Então região do Brasil, América Latina e tem também aqui fora da América Latina. Então está em constante crescimento o Cord Cloud. Isso para nós usuários também é interessante, porque a gente vê que a plataforma ela está em desenvolvimento, está em atualização e cada vez mais vai estar trazendo novidade para nós aí. Beleza? Bom, a primeira dica que eu dou para vocês, vou acessar a minha conta aqui. A primeira dica que eu dou para vocês é quando você cria uma conta, né, para você realizar seu primeiro projeto, você tem que solicitar vínculo a uma central. Esse vínculo ele é muito importante antes de você iniciar um projeto, porque se você inicia o projeto em uma central e a central não fornece o que você precisa, como furação, fita, peças etiquetadas, materiais, um portfólio diversificado, né? Se eu inicio um projeto numa central, eu não consigo transferir esse projeto para uma outra central. Então é importante a gente buscar informações antes de a gente, de fato, realizar um projeto em uma central, tá? Para a gente encontrar essas informações, aqui em cima, no canto superior, a gente tem abas centrais, onde eu posso clicar e visualizar todas as centrais disponíveis ou próximas da minha região. Então aqui na minha região mais próxima, então ela fica na ordem de regiões mais próximas, perdão, de centrais mais próximas, né? Então aqui eu tenho várias centrais. Para mim solicitar vínculo a uma central, eu venho aqui no verde, ó, clico em mim vincular. Esse vínculo é enviado para uma central de serviço e a central de serviço ou ela entra em contato conosco ou ela aceita nosso vínculo na central, tá? Bom, qual que as informações importantes para a gente verificar antes de iniciar um projeto, né? Aqui a gente tem a aba de Saiba Mais. Essa aba de Saiba Mais é todas as informações da central. Qual o tipo de serviço que ela oferece? Se ela consegue executar corte, borda, furação, ou somente corte, borda, qual o portfólio de material que ela trabalha, qual o dia, quantos dias de produção ela tem. Então, eu vou pegar, por exemplo, uma central aqui. Vamos pegar aqui essa central Art Planejo. Beleza, aqui na Art Planejo a gente tem as informações. Então, o prazo médio de produção da central é um prazo de 2 dias. Preços não foram atualizados nos últimos 60 dias. Aqui tem a questão de transporte e descarga, como é que ela transporta o material, como é que ela vai descarregar esse material. Se você tem que descarregar sozinho ou se a central ela consegue mandar um ajudante para auxiliar a descarregar esse material. Então todas essas informações elas são exibidas aqui, tá? Bom, essa central ela faz corte com máquinas automáticas, ela tem aplicação de fita de borda e aqui tem o tipo de furação que ela realiza. Então ela faz furo de topo, ela faz furo de face e ela faz fundo e rebaixo também. Então, essa central é uma central completa, onde ela realiza todo esse tipo de serviço. Então, essa central, no meu caso que eu não tenho marcenaria, eu consigo realizar um projeto nela, com todas as furações, tudo certinho, e eu não vou precisar fazer uma furação a mais ali, ou realizar um retrabalho na minha marcenaria, tá? Que ela já me oferece o projeto completo. Aqui tem em relação à embalagem, como é que são as peças embaladas e outras informações relacionadas à central. Então a central ela entrega peças etiquetadas, que é super importante. Ela não possui VTS, mas recebe serviço de Relomob e tem um serviço com módulos que seria o QR Code nas etiquetas, que também é muito importante para você conseguir montar seu projeto. E aqui a gente tem algumas fotos das centrais, a gente consegue ver a produção da central.
Vou pegar um outro exemplo de uma outra central aqui, vamos ver a Gemad. Então aqui a Gemad, por exemplo, ela não tem o prazo de produção informado, então provavelmente tem que entrar em contato com ela para perguntar qual que é o prazo de produção. Ela não tem informação aqui do tempo de descarga e transporte. Ela não faz fundo, então para mim já não é interessante. Eu teria que fazer um trabalho na minha marcenaria para instalar o fundo ou eu solicitar o meu módulo com o fundo pregado ou parafusado, né? De forma que não é executado o rasgo do fundo, mas eu prego ou parafuso o fundo no módulo. Ah, vou pegar uma outra central aqui, uma aleatória. Vamos descer aqui e pegar uma aleatória. Vamos ver essa. Ó, a outra central que oferece um serviço de furação completo, máquinas automáticas, fita de borda, só que ela não tem informações de preço e materiais. Bom, aqui é outro detalhe, tá? A central não oferece material. Então a central ela é uma central de serviço, de fato, só. Ela não tem o estoque de material para venda. Provavelmente esse tipo de central você vai ter que comprar um material de fora e entregar na central, e aí a central ela vai realizar para você o seu projeto. Então ela somente vende o serviço, somente a mão de obra ali para cortar, fitar e furar as chapas que você comprar, tá? Vamos ver outra aqui, ó. Então aqui nesse caso, ó, a central ela não faz furação de topo, só faz furo de dobradiça e só faz rasgo e rebaixo. Então aqui já é uma central que não oferece 100% as furações. Tá? Então esse é o tipo de informação que a gente tem que saber antes de iniciar um projeto numa central. Partindo para a segunda dica para vocês, quando a gente inicia um projeto, e a gente pega esse projeto, envia para a central produz, ou a gente somente deixa orçado no nosso cadastro, se a gente inicia um novo projeto, toda a configuração que a gente fez no módulo anterior ela é perdida e a gente tem que iniciar um novo projeto com uma nova configuração. Então, se naquele módulo anterior, naquele projeto anterior, eu fiz todo o meu projeto com furação para minifix, quando eu iniciar um novo projeto, ele vai vir com uma outra furação, a furação padrão que é gerada, tá? Como é que a gente faz para que todo o serviço que a gente iniciar, ele já venha na nossa configuração? Quando a gente inicia um serviço com módulos, aqui na parte superior também, a gente tem aqui a aba de preferências. Então, essa aba de preferências, eu consigo colocar todo o meu padrão de montagem relacionado aos módulos. Então, aqui ó, tem as preferências básicas. Eu consigo alterar aqui a altura da sapata, o recuo, produzir rodapé. Então, se todos os rodapés de todos os módulos eu não vou fazer no Core Cloud, eu vou fazer na minha central de serviço, perdão, na minha marcenaria. Eu consigo colocar aqui ó, que tudo que for iniciado com um rodapé, armário, armário com porta de correr, armário com porta suspensas, né? Ele não gera rodapé, ele gera automaticamente sem o rodapé. Aí o rodapé eu faço produção à parte. Então eu consigo colocar aqui como não. Tem outras informações aqui, o sentido do ripado, tipo de dobradiça, eu consigo mudar as dobradiças, eu posso colocar aqui o padrão do módulo, que no caso é reta, né? Se eu quero uma dobradiça curva super alta, ela gera também nos módulos. Aqui em relação ao trilho da gaveta, aqui eu coloquei como trilho oculto. Então todos os módulos que eu iniciar aqui, todos os módulos que eu iniciar com gavetas, eles vão iniciar já com corrediça oculta. Aqui o padrão do módulo, ele é com telescópio. Então tudo que eu iniciar, se eu não fizer nenhuma configuração, ele vai iniciar com a telescópio. Mas como eu modifiquei, todo projeto novo que eu iniciar, ele vai começar aqui com corrediça oculta. Então aqui eu consigo mudar as opções básicas, a aplicação de fita de borda, dispositivo de montagem, aqui eu coloquei, por exemplo, todos os módulos aqui com furação para parafuso, mas o padrão do módulo é minifix e cavilha. Então, nesse meu caso aqui, tudo que eu for iniciar novo, ele vai iniciar já com parafuso. Se fosse um padrão do módulo sem essa modificação, ele iria iniciar aqui com minifix e cavilha. Então, aqui esse processo agiliza bastante o nosso desenvolvimento do projeto. A gente consegue fazer os módulos mais rápido, sem precisar fazer configuração, sem precisar fazer umas modificações específicas ali relacionadas ao módulo. Então, a gente consegue realizar aqui o projeto mais rápido. Tá? Aqui, ó, furo de marcação também. Se eu não quero que realize furos, perdão, funções de peça, eu peguei errado aqui, ó, tem furo de marcações. Aqui, ó, furo de marcação. Se eu não quero furo de marcação no trilho de telescópio ou nas dobradiças, eu consigo remover dos pistões também. Então aqui ó, tem furo de marcação do suporte de, de prateleira, né, do cabideiro, perdão, suporte de cabideiro, eu consigo remover os furos de marcações. Então eu consigo colocar todos os meus padrões de projeto dentro das preferências, de forma que tudo que eu iniciar do zero, ele já vem nessas configurações, eu não preciso realizar módulo por módulo novamente. Tá? Então essa é uma dica importante para vocês relacionado às preferências. Bom, outra dica legal que eu posso passar para vocês aqui é relacionado à biblioteca de módulos. Hoje, nos módulos que a gente tem disponível aqui no Core Cloud,
eu consigo fazer praticamente todo o projeto de uma cozinha sem precisar fazer um retrabalho na minha marcenaria, né? Vou pegar um exemplo de um módulo aqui, ó, gavetas. Aqui nós temos um módulo de gavetas, que ele é gavetas. Deixa eu descer aqui um pouquinho, ó, que ele é gavetas editáveis, tá? Gavetas editáveis, aqui eu consigo colocar duas gavetas no tamanho menor e uma gaveta no tamanho maior, que seria para gavetão. Mas se eu quero colocar gavetas com portas, eu tenho que fazer, se eu fosse fazer um modo tradicional aqui, né? Eu teria que fazer um balcão de gavetas editáveis e um balcão de portas. Então eu teria que fazer dois módulos separadamente, tá? A internet está um pouquinho lenta aqui, ó. Mas eu teria que fazer dois módulos separados. Então, um módulo de balcão, duas portas e um módulo de gavetas. Eu até poderia aqui procurar gavetas e procurar, por exemplo, vamos ver aqui, ó, balcão de gavetas iguais. Ó, só tem balcão de gavetas iguais, não tem balcão de gavetas editáveis, tá? Até teria aqui balcão, só que aqui todas as gavetas são tamanhos iguais, não são tamanhos editáveis igual a gente quer. Mas a gente tem módulos que a gente consegue produzir esse módulo em um módulo só. Então, no caso, em vez de usar dois módulos no meu projeto, eu consigo utilizar um módulo só e realizar exatamente o que eu preciso. O módulo que se chama é esse aqui, ó, balcão. Vou procurar balcão. E aqui nós temos, ó, aqui, ó, balcão com uma divisória, tá? Eu posso vir aqui, balcão com uma divisória, posso selecionar ele. Então aqui nós temos uma estrutura de balcão. Aqui na estrutura de balcão, na realidade, seria um outro módulo, seria isso aqui, o balcão de gavetas sendo uma variável, tá? Porque eu quero as gavetas, as frentes maiores do que as portas, no caso, né, maiores do que a gaveta. Então seria balcão de duas colunas sendo uma variável, tá? Então vou vir aqui em preferências, aqui eu quero para o lado esquerdo, né? Então se a gente visualizar de frente, né, ele está no nosso lado direito, mas a forma correta de se olhar o módulo é de trás para frente. Então, o esquerdo do módulo, então está desse lado aqui as gavetas, e aqui eu vou colocar as portas, tá? Então, aqui eu tenho a largura do vão, eu vou colocar aqui a largura do vão, com esse vão aqui seria o vão das gavetas, tá? Eu vou colocar aqui com uma largura de 650, e eu vou diminuir um pouquinho o tamanho desse módulo aqui, está muito grande, vou colocar 1500, e aqui eu vou colocar 550, só para a gente fazer um teste, tá? Não tem um projeto para seguir. Ó. Bom, então aqui a gente fez a estrutura e a gente consegue vir aqui agora em vãos, selecionar o vão das gavetas, vou clicar aqui, vou vir em gavetas editáveis, que é o que a gente precisa, vou selecionar. Ele adicionou aqui 4 gavetas, na verdade são 2 gavetas superiores, uma meio e uma inferior, tá? Então a gente precisa modificar aqui também. Então vou vir em preferências básicas, vou descer aqui embaixo, ó, tem tipo de vãos para gaveta, tá? Superior, meio e inferior. Vou querer somente superior e inferior. Então agora são uma gaveta aqui, mas eu vou vir agora em superior e vou colocar duas. Como a gente removeu a opção do meio, esse número de gavetas do meio aqui, ó, eu posso colocar qualquer quantidade que não tem interferência nenhuma no meu projeto, porque no meu projeto não tem mais gaveta do meio, tá? Só tem gaveta superior e gaveta inferior. Então aqui, ó, eu já tenho, deixa eu até remover, ó, agora eu tenho aqui, ó, duas gavetas do tamanho iguais e um gavetão. E aqui eu consigo colocar uma prateleira, se eu quiser, né? Então eu posso vir aqui colocar uma prateleira, que é aqui, cadê? Dividir vão. Posso vir aqui e dividir o vão no meio. Ele vai dividir por igual, seria como se fosse uma prateleira. E vim aqui em frentes, total 1, ou perdão, individual. Vou selecionar o vão inferior superior. Vou selecionar aqui duas portas. E ele vai gerar para mim aqui duas portas no meu módulo. Então agora a gente conseguiu aqui criar um módulo que não tem pronto já, mas eu consegui fazer a estrutura desse módulo ó, com gavetões e portas. Poderia fazer diferente também. Como aqui foi dividido em duas partes, deixa eu remover essa porta aqui. Ó. Eu posso vir aqui, selecionar essa parte de cima, individual, vou selecionar a parte superior. A parte superior eu quero um basculante. Então eu fiz um basculante, ó, que ele abre para cima, mas aqui eu só posso mudar a aplicação, abre para baixo. Ele vai alterar aqui para baixo. E aqui no vão inferior eu venho agora definir submódulo e eu venho aqui uma gaveta editável. Então agora eu tenho um basculante, um gavetão e gavetas editáveis, tá? Essas configurações a gente não tem como módulo pronto, mas eu consigo fazer esses módulos através da estrutura. Então vem aqui, ó, o número de gavetas, eu coloco uma só. E agora fica aqui um gavetão, basculante e gavetas editáveis. E aqui eu consigo modificar
para chegar nessa altura aqui, tá? Bom, essa modificação é bem simples de fazer, mas só para mostrar para vocês um pouquinho em relação à estrutura, e como eu mostrei para vocês também anteriormente, em relação à dica, né, ó, aqui os módulos ele já foi gerado automaticamente, sem eu precisar mexer, tudo com parafuso e as corrediças sendo ocultas, tá? Se eu fosse realizar um projeto padrão, do zero, né, sem aquelas modificações, ele viria aqui com parafuso, perdão, com minifigs e cavilha, e os trilho-telescópios, ele viria, as gavetas, né, ele viria com um trilho-telescópio, beleza? Bom, pessoal, essa é a dica de hoje. Qualquer dúvida pode mandar nos comentários que eu estou à disposição para poder ajudar vocês aí também, beleza? Valeu, até a próxima.